Hoje é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. É uma data importante que reforça a luta contra o preconceito racial em todo o mundo. Esse movimento contra a discriminação só começou a se intensificar no Brasil após a Constituição de 1988, que incluía o crime de racismo como inafiançável e prescritível. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Ribeirão Preto, a Marina Camargo. Marina, muito obrigada, viu, pela sua participação. A gente sempre tem que estar falando e principalmente falar que existem regras e leis nesse nosso país que precisam ser respeitadas, né, Marina? Boa tarde. Boa tarde, Silmara, a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre uma data, um dia tão importante como esse. Marina, a OAB ainda recebe muitos casos, porque por mais que a gente fala e que assim, precisou se tornar uma lei, né, para que as pessoas respeitassem, a gente percebe ainda há muita discussão sobre essa discriminação racial. A OAB recebe ainda muitos casos? Enquanto Comissão da Igualdade Racial da OAB, nós recebemos casos variados, né? Uhum. Principalmente aqui na cidade de Ribeirão Preto. Então, nós temos casos de apenas a pessoa quer tirar uma dúvida, porque às vezes as pessoas têm dificuldade até para identificar que foi vítima de racismo, ou realmente ela tem dificuldade para dar seguimento àquilo, porque as próprias vítimas têm medo de denunciar, né? Tem medo de sofrer retaliação, de sofrer algum tipo de perseguição ali dentro Uhum. do ambiente de É. trabalho ou ambiente acadêmico. Então, nós estamos ali para fazer esse acompanhamento, orientação ou até de ações mesmo efetivas. Para que as pessoas possam entender de uma maneira bem didática, Marina, porque eu acho que a gente tem que bater esse papo assim para que as pessoas absorvam isso. O que pode ou o que caracteriza uma discriminação racial, seja no meu ambiente de trabalho, seja dentro de casa, o que caracteriza? A discriminação racial, ela é todo tipo de preconceito contra determinada raça, etnia, contra pessoas aqui no Brasil, principalmente pessoas negras e indígenas. Então, esse tipo de discriminação, ele pode ocorrer em qualquer área, né, dentro do trabalho, dentro do seu local de estudo, e é, infelizmente, uma questão internacional, né? Hoje é dia 21 de março, é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Uhum. Racial, que é uma data criada pela ONU, né, justamente em referência a um massacre em Sherperville, que aconteceu lá na África do Sul, né, em Uhum. 1960. Só que a gente fala de 1960, Silmara, é aqui perto, né, aqui Uhum. pertinho. Infelizmente, a gente ainda tem esse resquício do início da escravização da população negra no país. Então, a gente tem muitos avanços, temos que celebrar nossas conquistas, né, mas temos muito a evoluir enquanto seres humanos, né, enquanto sociedade. A comissão da OAB, eu falo sobre sempre o diálogo, né, Marina, da gente conversar, bater papo. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu nem percebi que eu, de certa forma, acabei discriminando ou sendo preconceituoso. Isso eu falo de várias esferas. E também tem aquele discurso, né? Ah, é muito mimimi, não precisa levantar a bandeira. É necessário. Nós evoluímos, Marina, graças à discussão e graças às pessoas que enfrentam e que falam: olha, é necessário, você precisa respeitar. Às vezes o grito ele é necessário para se fazer entender. Como que a comissão da OAB se posiciona em relação a esses diálogos, a esses encontros sobre o tema? Silmara, muito importante o que você nos falou. Infelizmente, nós somos uma sociedade que nós identificamos ser racista, nós somos racistas, só que as pessoas não identificam que são racistas, né? Existe racismo no Brasil, mas eu não sou. Então, se a gente não fala do problema, o problema nunca vai ser solucionado. Então, essa forma de diálogo, né, de educação antirracista, de representação política, representação de classe, como, por exemplo, dentro da classe dos advogados, esta Uhum. comissão de igualdade racial é de extrema importância,
Então, a gente pode combater a discriminação racial de inúmeras maneiras, principalmente dentro da OAB, né, que é a Casa da Advocacia, a Casa da Cidadania, e ali a gente consegue fortalecer o nosso combate, principalmente dentro das leis. Até fazer um adicional aqui, Silmara, se me permite. Claro. Este ano é o ano de renovação das leis de cotas raciais. Então, essa lei, né, que é a Lei 12.711 de 2012, ela prevê renovação a cada 10 anos. E nós, né, da Comissão da Igualdade Racial da OAB de Ribeirão, nós somos a favor dessa mobilização da renovação dessas leis na educação e na administração pública federal, porque ela não é uma lei permanente, mas enquanto nós ainda não alcançarmos, né, a igualdade plena, ela ainda vai ser necessária. E como a gente viu nos dados do levantamento do IBGE, nós alcançamos mais de 50% de acadêmicos negros em universidades públicas graças a essas cotas raciais. E precisa sim, viu, Marina? Porque assim, ó, por livre e espontânea vontade, a gente sabe que ainda nós deixamos muito, né, a desejar. Então, já que não tem o respeito, né, a postura, e eu falo da questão humanitária, pessoal, é o entendimento. Não é a educação, né, Marina? É o entendimento de que todos somos iguais e de direitos iguais e deveres iguais. Às vezes a gente acompanha aqueles discursos, Marina, de que eu não sou preconceituoso, eu tenho um amigo negro, na minha casa eu tenho um funcionário, um homossexual, na minha empresa, não, eu sempre tenho um funcionário lá diferente dos outros. Então a gente precisa parar com esse texto tão arcaico, né? Vamos falar que tão demodê, porque na verdade, pessoal, é só o respeito e o entendimento de que todos somos iguais. Marina, um beijo para todos vocês, parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. Quem quiser, né, saber mais ou precisar de um apoio da OAB, é só entrar em contato com vocês? Sim, Silmara, nós temos nosso Instagram, @CIR12OAB, nosso Facebook, Comissão Igualdade 12, e também nosso e-mail, cir12oab@gmail.com. Estamos à disposição. Um grande abraço, obrigada, viu? Até mais.